O que faz um homem comum se transformar num verdadeiro exterminador? O bairro inteiro conhecia Daniel Roman Guerreiro como o marceneiro, né? Um pai de família, marceneiro, respeitado, homem de fé, mas num dia comum ele simplesmente quebrou. Pegou uma espingarda e uma pistola e saiu à caça. E o alvo, aqueles que por anos zombaram, roubaram, humilharam e destruíram tudo o que ele tinha. E o resultado, um dos massacres mais brutais já vistos na República Dominicana. 5 mortos, 7 policiais feridos, um bairro em pânico e uma operação que terminou com troca de tiros, policial morto e até a SWAT sendo acionada. Hoje você vai conhecer a história do marceneiro que cansou de esperar pela polícia e decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Um caso tão absurdo que virou até filme. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. O que você está vendo aí na tela são as imagens de uma operação intensa que aconteceu em 2022, a busca e captura de Daniel Roman Guerreiro. Naquela época, ele era visto por muitos como um psicopata perigoso, alguém que parecia atirar contra vizinhos ao menor sinal de irritação, sem motivo algum, um homem com uma espingarda na mão e o sangue fervendo. Mas, com o passar dos dias, a história foi ganhando contornos mais complexos, vieram à tona detalhes que mudaram a percepção sobre Daniel e mostraram que, por mais chocante que fosse o que ele fez, havia uma razão por trás de tudo. Só que, infelizmente, antes que essa verdade viesse à tona, vidas inocentes foram perdidas no caminho. Daniel Roman Guerreiro, ele tinha 49 anos, o dominicano era mais conhecido na região como o El Ebanista, que significa ali o marceneiro. Ele era um cara conhecido por sua habilidade em carpintaria, como o seu próprio apelido já sugere. O trabalho de Daniel era conhecido em Vila Pereira, La Romana. Lá ele mantinha sua oficina onde fabricava e restaurava móveis de madeira para os moradores da região. O Daniel era aquele cara que tem um comércio no bairro e todo mundo conhece e respeita. Um homem sério, que não se metia com ninguém, pai de 3 filhos que ainda tiravam tempo para poder trabalhar como apicultor. O ebanista, ele tinha então uma fazenda de abelhas nos arredores da cidade, ele vendia o mel e assim ele complementava a sua renda familiar. Mesmo sendo um sujeito tranquilo e esforçado, muitos achavam que o Daniel tinha algo que impunha respeito, ou até certo receio. Ele era fã de artes marciais, chegou à faixa preta no karatê, gostava de caçar, era comum vê-lo com a sua espingarda na fazenda, explorando o mato e testando as suas habilidades de caça. Essa postura firme, disposto a se defender a qualquer custo, não surgiu do nada, Um trauma marcou profundamente a sua vida, algo que, segundo ele, o transformou num homem que vivia em alerta, sempre pronto para proteger quem amava e guiado pela vontade de Deus. Quando ainda era apenas uma criança, Daniel presenciou uma cena que o marcaria para sempre. Ele viu seu próprio pai enforcar a avó e, em seguida, tirar a própria vida. Foi essa tragédia que moldou o seu jeito de ver o mundo. Desde então, Daniel cresceu com a convicção de que jamais seria apenas um espectador do mal, Ele seria alguém capaz de enfrentá-lo. Essa se tornou, então, a sua filosofia de vida. Durante muitos anos, os vizinhos o descreviam como um homem tranquilo, reservado e trabalhador, vivendo pela e para a família sem se meter em confusão. Tudo parecia muito calmo, mas isso começaria a mudar em 2020. Foi a partir dali que Daniel começou a dar espaço ao lado mais justiceiro da sua personalidade. Por volta da pandemia, ele passou a carregar um ressentimento silencioso que só crescia. Nem mesmo os familiares sabiam que estava o corroendo por dentro, mas a verdade é que ele já enfrentava há tempos um problema sério com a insegurança no bairro e aquilo começou a incomodá-lo profundamente. O local onde Daniel trabalhava como motorista de van havia se tornado alvo constante de assaltos, e o mais revoltante é que os responsáveis não eram desconhecidos, eram jovens do próprio bairro, alguns que ele conhecia desde pequeno. Entre eles estavam Fernando J. de Mota, Eliezer Mota Garcia, Dani e o principal, Aneuri Carabarro. Esse daí era mais conhecido como Motoconcho. Ele era visto então como uma espécie de líder desse grupo. E esse era, sem dúvidas, também o mais problemático do grupo.
né, aquele que Daniel identificava como a origem de toda a dor de cabeça que ele vinha enfrentando há bastante tempo. Os garotos agiam como uma verdadeira gangue, e o pior, né, estavam sempre recrutando mais gente, o que tornava a vida do carpinteiro um verdadeiro inferno. Eles não roubavam só coisinhas, né, levavam ferramentas grandes, materiais caros e ainda praticavam vandalismo só por diversão. Quebravam objetos sem nenhum valor para eles, apenas pelo prazer de destruir. Isso custava caro a Daniel, né? Não só em dinheiro, mas em reputação. Ele passou a atrasar prazos com os clientes, já que precisava repor materiais às pressas e muitas vezes pagando bem mais caro por isso, né? Era uma bola de neve que parecia não ter fim. Ele tentou conversar, tentou ser mais firme, mas nada adiantava, né? A frustração e o sentimento de impotência só aumentavam. E quem é homem, né, sabe como que é duro não conseguir resolver os próprios problemas. E não parava por aí, né? Os delinquentes também estacionavam motos em frente à sua casa, fumavam maconha e colocavam som alto claramente para provocá-lo. Mas o que fez o sangue de Daniel ferver de vez foi ver, pela segunda vez, a sua fazenda de abelhas, sua outra fonte de renda, sendo vandalizada por eles. Daniel já estava à beira da insanidade, mesmo sem levantar a voz, xingar ou demonstrar qualquer indignação mais explosiva. E quem tem alguma experiência de vida sabe bem, né? Os mais calmos costumam ser os que mais merecem respeito, né? Porque quando eles perdem a paciência, bom, como eu já comentei, né, ele tentou conversar com os jovens várias vezes. Cresceram ali, lado a lado, né? No fundo, ele ainda acreditava que algum tipo de paz podia ser alcançada, mas, como era de se esperar, nada funcionou. Então Daniel procurou as autoridades, né? Foi várias vezes à delegacia denunciar roubos, o assédio, entregou os nomes dos envolvidos, mas ninguém levou a sério, né? E o pior, chegaram a rir dele. A falta de ação da polícia gerou um ressentimento profundo, né? Não só pelos criminosos que o atormentavam, mas também por todo um sistema que simplesmente o ignorava. A cada novo roubo, a cada nova provocação, Daniel se aproximava do colapso. Desesperado por atenção, chegou a alertar: se ninguém fizesse nada, ele mesmo resolveria. Muy buena tarde, gente bella. Mire aquí todo lo que me hicieron esta gente buena aquí. Mucho cariño que le tengo. Aquí me acabaron con un apiario. No me han acabado, me dieron un cocotacito. Me le pegaron candela y me llevaron una cuanta, pero qué va. Yo le dije que no relajaran conmigo, que tengo el juego pesado y que yo no le tengo miedo a nadie después del creador. Y qué va, no valen. Van 2 veces que se me meten y yo dejándolo y acechando. Ya invertí una movida buena ahí para agarrarlo, ya ustedes saben. Repetiu isso em grupos de WhatsApp, frente à comunidade, disse que faria justiça com as próprias mãos e que, uma vez começando, ele não iria parar. Ele avisou, mas talvez por sempre ter sido visto como um homem pacato, ninguém o levou a sério. Só que Daniel não estava blefando. Na quinta-feira, dia 15 de setembro de 2022, o dia começou como qualquer outro. Por volta das 17 horas, enquanto ele pintava alguns móveis da oficina, a gangue voltou. Vieram ali fumar maconha na porta, né, como sempre, bagunçando o ambiente. Cansado, esgotado, Daniel se aproximou, o rosto sério, a voz baixa, mas o tom era de um último aviso. Daniel tentou mais uma vez alertá-los, disse aos garotos que se preparassem, que encontrassem algo para se defender, porque daquela vez tudo seria diferente. Como de costume, eles riram, zombaram dele, né? Um deles, num tom desafiador, chegou a dizer que se Daniel realmente tivesse uma espingarda, que a trouxesse, e que, se trouxesse, ele mesmo daria um jeito nele. Aquela gangue se achava intocável no bairro, né? Não passava pela cabeça deles que o homem calmo e silencioso um dia fosse cumprir o que dizia. Só que o que eles não sabiam é que aquele seria o último aviso, né? A raiva acumulada por anos estava prestes a explodir, e aquele trabalhador de fala mansa, né, estava prestes a se tornar uma outra pessoa. Sem levantar a voz, sem correr, Daniel voltou calmamente para a oficina. Mas ele não foi buscar o celular para ligar para a polícia como tantas vezes tentou em vão. Ele foi pegar a sua espingarda, uma Maverick calibre 12 e uma pistola de caça. Bom, a paciência de Daniel havia chegado ao fim. Armado e decidido, ele saiu em disparada à procura dos seus agressores. Estava determinado a acabar com aquilo de vez e não teria compaixão.
foi assim que começou um dos episódios mais sangrentos que a Vila Pereira já testemunhou. A primeira vítima foi justamente o seu principal desafeto, o Aneuri Carabarro, o tal do Motoconcho, de 26 anos, aquele que se achava o mais valente de todos, imbatível, inalcançável, mas Daniel fez questão de mostrar o contrário, se aproximou e atirou a queima-roupa bem no alto do peito. Aneuri caiu no chão, ainda vivo, lutando para respirar. Tentou reagir, talvez pedir por socorro, mas não teve tempo. Antes que dissesse qualquer coisa, Daniel puxou o gatilho novamente e naquele instante tudo se apagou. O próximo na mira de Daniel era Fernando Joini de Mota, também com 26 anos. Ao ver o que tinha acontecido com Aneuri, entrou em pânico e tentou correr. Mas era tarde demais, Daniel já o tinha no alvo, e para quem já caçou animais muito mais ágeis no mato, aquilo era fácil. Disparou com precisão nas costas de Fernando e caiu imediatamente. O rapaz ainda agonizou por vários minutos tentando rastejar em busca de ajuda, mas sem atendimento médico acabou morrendo ali mesmo. Outro nome na lista era Eliezer Mota Garcia. Daniel acertou um tiro no lado direito do tronco dele, fraturando várias costelas. Mesmo ferido, Eliezer conseguiu fugir e se esconder dentro de casa. Ao ver a confusão, o seu irmão, o Gamaliel Mota Garcia, saiu ali também para ver o que estava acontecendo. E esse foi um erro fatal. Gamaliel não sabia de nada, conhecia Daniel há anos e acreditava que podia acalmá-lo, Ergueu os braços, pediu calma, tentou diálogo, mas Daniel, tomado pela raiva, já não via rostos, ele só via alvos. Ignorou os apelos, considerou o irmão como um cúmplice e atirou sem hesitar. Gamaliel morreu na hora, deixando uma criança de apenas 1 ano sem pai. Outro nome na lista de Daniel era Dani, o sujeito que, com um tom de deboche, havia dito que o faria engolir a própria espingarda. Por sorte, Dani havia deixado o local cerca de 5 minutos antes do massacre começar. Assim que soube que estavam atrás dele, ele não pensou 2 vezes, se escondeu. A essa altura, Daniel já não conseguiu seguir mais com o seu plano. Um dos vizinhos, ao ouvir os tiros e gritos, ligou para a polícia poucos minutos após os primeiros disparos. Quando percebeu que as autoridades haviam chegado no bairro, Daniel interrompeu tudo, voltou para sua oficina em silêncio, não para fugir, mas para se preparar física e mentalmente para o que estava por vir. Ele não pretendia se entregar sem lutar, Deixou claro com suas ações que não queria nenhum tipo de conversa com a polícia. Afinal, quando ele mais precisou, foi ignorado e até ridicularizado por eles. Agora, depois do massacre, sabia que teria que enfrentar as consequências, não havia mais como evitar. Mesmo assim, embora os policiais que chegaram ali naquele dia não fossem os mesmos da delegacia, Daniel os via com o mesmo desprezo que ele sentia pelos jovens que o atormentavam. Sabia que estavam armados e em maior número, então ele preferiu se esconder. Se trancou dentro da oficina, apagou todas as luzes e esperou, em silêncio, o próximo passo. A ideia era clara, ter vantagem sobre qualquer um que ousasse invadir o seu espaço, sem saber o perigo que os esperava ali dentro. Quando os policiais começaram a procurá-lo, 2 deles decidiram entrar na oficina, e foi aí que Daniel agiu. Esperou que se aproximassem e, quando estavam a poucos passos, abriu fogo sem hesitar. O confronto terminou de forma trágica. O tenente Manuel Moisés Hernández acabou perdendo a vida. Além da morte do tenente, vários outros policiais também foram baleados durante o confronto. E para piorar a situação, Daniel conseguiu pegar a AK-47 que estava com Hernández. Alguns agentes, inclusive, nem usavam colete à prova de balas. Na tentativa de forçá-lo a sair da oficina, a polícia lançou bombas de gás lacrimogêneo no interior do local, mas, por alguma razão, nenhuma delas surtiu efeito em Daniel. Ele resistiu, permaneceu firme e seguiu trocando tiros, defendendo sua posição com tudo que tinha. E aquilo durou bastante tempo, Afinal, Daniel estava bem armado, com centenas de cartuchos prontos para serem usados. Diante da resistência prolongada, as autoridades decidiram acionar uma equipe da SWAT vinda diretamente de Santo Domingo. Eles chegaram por volta das 22 horas, prontos para assumir o controle da situação. Mesmo com táticas avançadas, várias tentativas de abordagem, nada parecia funcionar. Daniel, que muitos viam como um homem de fé, parecia naquele momento ter aberto espaço para que o diabo assumisse o volante. Durante todo o impasse, a polícia agiu com cautela, buscando evitar mais vítimas. Ainda assim, em meio à tensão, um agente da SWAT foi atingido no braço direito por um disparo da AK-47 que Daniel continuava empunhando.
Mas o tempo jogava contra ele. Após horas enfrentando dezenas de policiais, o cansaço bateu forte. Por volta da meia-noite, Daniel já estava esgotado, com sede, fome e o corpo começando a falhar. De dentro da oficina, Daniel gritou, anunciando que queria se render. Pediu para que parassem de atirar, prometendo sair se não o atacassem. Mas, quando finalmente cruzou a porta do abrigo, ele ainda segurava sua arma. Para os policiais, aquilo bastou para vê-lo como uma ameaça ativa. Ninguém quis arriscar. Daniel mal havia colocado os pés para fora quando foi alvejado. Os tiros foram precisos e fatais, encerrando de vez o massacre. A notícia da morte de Daniel rapidamente se espalhou pelos jornais locais. Logo em seguida, as investigações começaram e revelaram algumas informações importantes que ajudaram a montar o quebra-cabeça por trás daquela tragédia. As investigações começaram quase imediatamente após o caos daquele dia. Segundo várias fontes, a polícia encontrou na oficina um snorkel ou algo parecido que Daniel teria usado para resistir ao gás lacrimogêneo. Essa descoberta confirmou que muitos suspeitavam. Ele se preparou com cuidado, planejando uma resistência prolongada. Aparentemente, ir preso nunca foi uma opção. Ele sabia que uma vez começado, iria até o fim, e foi exatamente isso que aconteceu. Outro ponto importante revelado nas investigações foi que, ao checar o histórico de denúncias, o Ministério Público encontrou apenas uma única queixa registrada por Daniel contra a gangue. Isso, apesar de várias pessoas próximas garantirem que ele fez várias. Ou seja, quando ele procurava ajuda, as autoridades simplesmente ignoravam. Nem sequer tinham o trabalho de registrar as suas denúncias no sistema. Por outro lado, como sempre acontece, começaram a aparecer os parentes dos anjinhos, tentando defendê-los. No entanto, vários moradores da região logo trataram de desmentir qualquer ideia de que a Nuri fosse inocente. A verdade é que, apesar de tudo o que aconteceu, a opinião popular ficou do lado de Daniel. Mesmo tendo causado tanto estrago, a sua imagem no bairro ainda era muito mais respeitada do que as dos jovens que ele tirou a vida. É claro que Daniel errou ao tentar fazer justiça com as próprias mãos, mas o que o levou a isso foi a falha das autoridades que o ignoraram quando ele mais precisava. Ciente de que ninguém viria ajudá-lo, ele fez o que achou necessário e pagou com a própria vida. Toda essa tragédia não impactou apenas os envolvidos diretamente, mas também abalou profundamente toda a vizinhança. Muitos moradores passaram a ter medo e nem queriam mais viver naquela área. Ao todo, foram 5 mortos e 7 policiais feridos. O caso repercutiu tanto por lá que em abril deste ano ganhou até uma adaptação para o cinema. Foi lançado um filme baseado na história de Daniel. Para quem tiver curiosidade em assistir, o título é El Ebanista. E você? O que você faria no lugar de Daniel? Você acredita que ele agiu certo em fazer justiça com as próprias mãos ou deveria ter insistido mais um pouco nas denúncias das autoridades? Comenta aqui o que você acha desse caso. Até o próximo vídeo. Tchau!